Amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Coloque-se de pé, vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Aleluia. Preparado aí com o coração para receber a palavra que Deus quer falar com você hoje, nessa noite? Isso é a coisa mais importante. Não adianta vir à igreja com o corpo, né? E ficar a cabeça lá para fora. Mas que você se mantenha aqui de corpo, alma e espírito, com a sua mente, para que a palavra do Senhor faça algo grande na sua vida hoje e você saia daqui um pouco mais transformado do que você entrou. Amém? Isaías, no seu capítulo 53. Vamos ler o versículo 1 em diante. Amém? Passagem bastante conhecida. Nós vamos ler nessa noite. Amém, misericórdia? A palavra do Senhor nos diz assim, Isaías, no seu capítulo 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo, como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam os olhos, e como escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. De opressão e de juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, o Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Até aqui. Pai querido e amado, lemos a tua palavra nessa noite, ó Pai, e nós precisamos agora, neste instante da revelação, para que o Senhor fale com o teu povo, fale com a tua igreja, fale comigo, ó Deus. Nós precisamos ouvir a tua voz, sentir a tua presença, ou enfim, estarmos diante de ti, para que o Senhor faça uma grande obra em nossas vidas. Não viemos à tua casa para entrarmos e sairmos da mesma forma que aqui entramos. Se entramos aqui entristecidos, abatidos, feridos, talvez tenhamos entrado aqui até mesmo doentes, ó Pai, mas eu sei que a tua unção de cura que está aqui neste lugar, ó Deus, pode curar aquele que com fé entrou na tua casa, crendo que hoje é o dia do milagre, que hoje é o dia da bênção, que hoje é o dia de nós sairmos desta casa transformados, revigorados pelo teu poder e a tua graça. E você que concorda com essa oração, diga amém. Sente um pouquinho, vamos compartilhar da palavra do Senhor nessa noite mais uma vez,
porque a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, igreja? Então você está ouvindo e vai sair daqui um pouco mais cheio de fé, cheio de esperança, porque é isso que a palavra de Deus produz na vida daqueles que creem. Se você crê, você sabe que você não estará sozinho. Amém, igreja? Nós não estamos sozinhos, né? Essa é a grande satisfação de nós andarmos com Deus, né? Nós nos achegamos a Ele, mas Ele também se achega a nós. E isso é extremamente importante, ou a coisa mais importante da vida cristã. Nós não estarmos sozinhos, porque o poder da salvação está em nós, e Ele se aperfeiçoa em nós, e nós nos aperfeiçoamos nele, né? Nós todo dia melhoramos um pouco, porque nós precisamos saber que nós estamos aqui para melhorar. Amém? Você está aqui para melhorar? Amém. Eu também, eu estou aqui para melhorar, e eu sei que a palavra de Deus pode provocar isso em nós. Amém? Muito bem, uma das coisas que esse texto nos traz, né, nós estamos aí chegando no final do ano, e lembramos do nascimento, né, lembramos daquilo que foi a coisa mais importante que aconteceu na face dessa terra, o nascimento de Jesus. Mas se ele tivesse nascido e não tivesse morrido, não teria valor algum. A bênção que nós que cremos em Jesus, que nós que cremos nesse poder do Evangelho, nós temos, é que cremos que Ele nasceu, e que Ele suportou, né, todas as coisas. Uma das coisas que, quando eu olho para o Cristo, né, quando eu olho para Jesus, eu vejo, é que nós sabemos, que quando a pessoa tem um poder, quando a pessoa tem algo assim muito grande na sua vida, ele nem tem muito respeito pelas outras pessoas, né? Nós vemos isso muito na sociedade, né? Quando a pessoa, ela atinge um cargo, tem um poder, ou tem dinheiro, ela nem se preocupa com as outras pessoas, né? Eu quero dizer para você que Jesus, na vida dele, ele também tinha poder, ainda que ele tinha se despojado da sua glória, ele não tinha poder nele, mas como ele estava ligado a Deus, o poder do Pai estava nele. Você consegue entender isso? Amém? Enquanto ele esteve em carne aqui, nos 30 e poucos anos que ele viveu aqui na face dessa terra, ele não tinha a sua glória, ou seja, ele não tinha poder nele, mas ele dependia do Pai, ele tinha uma dependência total do Pai. Tanto é que quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele faz uma oração e diz assim: Pai, eu sei, nem precisava orar, porque eu sei que o Senhor me ouve, mas para que todos aqueles que estão aqui à minha volta creiam que o Senhor me enviou, eu estou orando e pedindo que o Senhor ressuscite o teu servo Lázaro. Então preste atenção que ele estava ali ensinando dependência. Uma das coisas que nós precisamos aprender: a igreja depende de Deus. Você consegue entender isso? A igreja não caminha sozinha, né? Quando a pessoa, a noiva, né, ela casa, ela não casa com um cara, ela fala assim: não, se surgir uma barata lá em casa, eu vou pedir para ela matar, né? Menina, se você está namorando um cara que não mata nem barata, cai fora desse cara. Não é verdade, irmãos? Porque eu sei que tem homens que têm medo de barata, não é? Agora, se o cara tem medo de barata, imagina as outras coisas, né? Então, a mulher não casa dizendo assim: não, pode deixar que se aparecer alguém lá em casa, diferente. Está dormindo lá os dois, lá assim. A pastora Cláudia faz muito isso comigo, mesmo morando hoje no condomínio, que a gente tem um pouco mais de segurança, né? Mas escuta um barulho, ela fala: você viu esse barulho? Geralmente eu estou dormindo, né, irmão? Que barulho, que barulho, que barulho. Vai lá ver, ela fala. Amém, gente? Agora as meninas não casam esperando que o cara acorde ela: mulher, tem um barulho, vai lá ver. Não vai casar com um banana desse, irmão. Pelo amor de Deus, né? Porque tem umas irmãs, não, no nome de Jesus não é as irmãs, mas tem umas mulheres criando aí os flangos, né, irmãos? Então, não case com os flangos, né? A mulher espera a proteção, amém, gente? E isso Cristo é para a igreja, amém? Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso cuidado, Ele é aquele que cuida da noiva, a igreja de Cristo, amém, gente? Nós somos dele, pertencemos a Ele, e Ele tem cuidado de nós. A esposa, ela vai para o casamento, né? E eu até, quem já viu fazer casamento, até eu falo assim: não vamos falar de negócio de pobreza, doença, enfermidade, desgraceira, não vamos falar nada disso, vamos falar só das coisas boas. Mas a noiva não é criança, ela sabe que ela vai ter dificuldade, que vão passar momentos de dificuldade, momentos que falta lá o dinheirinho, que falta para fazer alguma coisa, momentos alegres, momentos difíceis. Ela sabe disso, mas ela está indo para aquele casamento porque ela sabe que mesmo no momento de dificuldade, o seu marido estará com ela. Amém, gente?
Então é isso que nós temos que, ainda que as bodas do Cordeiro, né, o encontro genuíno da igreja, que vai ser a igreja triunfante, né, não aconteceu ainda, nós sabemos que Jesus, quando ele ascendeu ao céu, ele falou: é importante que eu vá para que o Consolador venha. O que ele estava querendo dizer? Eu não vou deixar vocês sozinhos. Amém, igreja? Então, solidão, depressão, angústia, isso não pode fazer parte da sua vida. Por quê? Porque você tem o noivo ao seu lado. Aleluia! O noivo está ao lado da igreja. De que igreja, pastor? Da igreja que crê. Você crê? Amém. Então o noivo está do seu lado. Amém? Então quando eu leio, irmãos, esta passagem, uma das coisas, irmãos, que as pessoas gostam, né, de revelação. Eu não culpo ninguém, revelação às vezes é boa, né? Mas às vezes, eu pelo menos, às vezes que foram revelações da minha vida, sempre foram coisas boas, irmão. Eu nunca, assim, é ruim encontrar com um profeta que vai chegar e falar assim: olha, vai acontecer essa desgraça na sua vida, isso. Aí esse profeta ninguém quer encontrar, né, irmãos? Mas quando tem um profeta que revela: vou ver o que vai acontecer comigo, se eu vou ser abençoado, se eu vou casar com uma moça legal, se eu vou casar com um varão bom, todo mundo às vezes quer isso. Mas a revelação, ela sempre vem para aquilo que vai acontecer. É isso que nós queremos saber. Será que eu vou ser bem sucedido? Será que Deus vai me dar um ministério? Será que Deus vai acrescentar bons anos na minha vida? Todo mundo quer saber isso, irmãos. Mas note que aqui esta revelação, ela estava sendo dada, entregue a Israel, irmãos, porque isso ficou escrito para Israel. Ficou escrito 700 anos antes de Jesus pisar na terra. Agora preste atenção na conjugação, irmãos. Olha aqui, ó. Olha a conjugação. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Que tempo que está isso aqui, irmãos? Sexta série eu repeti, a sétima também. Que tempo que está isso, irmãos? Que tempo que está, irmãos? É futuro? Obrigado. Faz pouco tempo que fez. Tá mais. É passado ou não é, irmãos? Não vem você falar se é passado do pretérito imperfeito. Ai, que aquele imperfeito é uma desgraceira. Porque você vai falar, tem que mudar tudo, né? Então é ruim. Mas vamos lá, é passado. Todo mundo consegue enxergar isso? Mas como que então o profeta, ele entrega uma profecia para um povo no passado? Já pararam para pensar nisso, irmãos? Mas como que o cara é profeta que vai entregar uma profecia no passado, irmãos? Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Jesus não tinha vindo, Jesus não tinha nascido, Jesus não tinha vindo a este mundo para morrer por nós que cremos, irmãos. Mas ele entrega uma palavra profética no passado ao povo, a Israel. Então aqui eu acho que o nosso profeta, no escrever, comeu broa. Vocês concordam com isso? Será que o profeta naquele dia lá tinha tomado um suco de uva mais forte e conjugou errado? Não, irmãos. Não é nada disso. O profeta não estava alegre naquele dia, não, e fez uma conjugação errada. Ele estava absolutamente correto, irmãos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é messiânica, né, irmãos? E a previsão que Jesus viria já estava no Gênesis, irmãos. Gênesis capítulo 3, versículo 15, nos traz a primeira palavra profética messiânica. Diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Isso aqui era Jesus vindo, irmãos. Então a profecia para o profeta, ela já aconteceu, irmãos. Porque aquilo que Deus falou para o homem, não é algo que vai simplesmente, mas para aquele que crê, o negócio já está feito. Amém, igreja? Então a igreja, pastor, mas o que eu aprendo com isso? Eu aprendo o seguinte, irmãos. Ainda existem profecias da palavra de Deus que não foram cumpridas? Claro que existem algumas ainda, né? Existem palavras lá no Apocalipse que vão se cumprir, mas que eu e você cremos.
E que eu e você não podemos esquecer disso nenhum minuto da nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque senão nós começamos somente a nos preocupar com as coisas dessa terra. É por isso que Paulo escrevendo aos Coríntios, no seu capítulo 15, versículo 19, diz: a sua esperança está somente nas coisas dessa terra, você é o mais infeliz de todos os homens. A nossa esperança está nas coisas e nas promessas que o Senhor Deus Todo-Poderoso fez a uma igreja que crê que um dia, da mesma forma que Ele veio, Ele vai voltar. Então isso tem que estar no seu coração, irmãos. É por isso que o profeta, quando ele vai transcrever, quando ele vai escrever esta palavra, ele já conjuga ela no passado. E ele foi ferido pelas nossas transgressões, porque aquele que crê, ele já veio, ele já aconteceu. Isso aqui, o Isaías 53 praticamente é finalmente da vida de Jesus. É aquele filme que o Mel Gibson fez aí por último, é as 12 últimas horas, praticamente está escrito nesse capítulo, porque fala que ele foi enfermo, ele se tornou enfermo por nós, ele levou sobre si as nossas enfermidades, através das suas pisaduras, eu e você fomos sarados, ele levou as nossas iniquidades, as nossas culpas, as nossas imperfeições estavam sobre ele. Irmãos, quando Jesus fala: Pai, se puderes, afasta de mim esse cálice, ele não estava dizendo, não vá pensar você, ainda que seja duro, irmãos, ainda que ele sabia que seria maltratado, cuspido, escarrado, que seria chicoteado, esbofeteado, que aquele chicote, né, que tinha a normalidade, né, da época, eram os chicotes dos romanos terem algumas nas pontas, ou um dente afiado, ou alguma ponta que feria, quando ela batia, ela tirava a carne da pessoa. Ainda que tudo isso, Jesus sabia que ia passar, irmãos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, que Jesus sabia que não seria fácil, mas o pior ainda estava por vir, irmãos. Não era simplesmente a dor no corpo físico, não era somente a dor no seu corpo, mas era o peso da iniquidade, o peso do pecado, o peso do meu e do seu pecado sobre as suas costas, o afastamento de Deus. É por isso que ele fala: Pai, por que o Senhor me abandonou? É por causa disso, irmãos. Na verdade, o grande sofrimento de Jesus não é simplesmente a carne dele que sofreu, não, mas é o peso do nosso pecado, o afastamento de Deus. Então eu e você, irmãos, temos que aprender o seguinte: que o afastamento de Deus é a coisa pior que pode nos acontecer nesse mundo. Nenhuma vitória, irmãos, nenhuma vitória sua pode ser maior, ou pode ser perfeita, se você estiver afastado de Deus. Mas se você tiver uma vitória, e Deus estiver com você, pode ter certeza absoluta, que essa vitória que você teve é completa, porque ela veio dos céus para a tua vida. E nós precisamos crer nisso, irmãos. Na verdade, tudo está no crer, irmãos. Na verdade, as coisas da nossa vida, elas só podem ser modificadas se nós cremos. Você não pode modificar a sua vida se você não crer. Sexta-feira pregando aqui, eu falei daquele momento, né, que os discípulos estão com Jesus, e Jesus, ele lá no Getsêmani, ele é manetado e levado a Caifás e Anás, e eu falei sobre aqueles homens, como eles olhavam para o Cristo, como eles enxergavam o Cristo. Por exemplo, eu vejo que Judas enxergava o Cristo. Por que ele traiu Jesus? Porque mesmo ele, imagine só você, irmãos, ele andou com Jesus, viu Jesus limpar os leprosos, os 10 leprosos. Tem misericórdia de mim, pode se mostrar ao sumo sacerdote. E foram os 10 limpos, e um só voltou para agradecer. Ele viu aquela mulher sírio-fenícia, dizendo: tem uma mulher, minha filha está terrivelmente endemoniada lá em casa, mas se o senhor orar, eu não sou, eu vim para cá para os filhos, somente para os filhos de Israel. Mas ela disse: olha, mas as migalhas, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem dos seus donos. Ele viu aquela mulher, aquela família ser curada. Ele viu Bartimeu, cego de nascer, ser curado. Ele viu Jesus andando sobre as águas, achou que era um fantasma, e eles estavam perecendo num barco, e chamaram Jesus, que estava dormindo, dizendo: não importa que nós perecemos. Ele levanta, acalma o mar e a tempestade, e ele estava lá, ele viu e disse: quem é esse? Note, irmãos, esse é um detalhe da palavra de Deus. Eles se admiraram e disse: quem é esse que até os ventos e os mares o obedecem? O que está acontecendo aqui, irmãos? É como eles enxergavam aquele homem. Aquele homem tinha vindo lá de Nazaré,
outra cidade, pertinho da Galileia, se estabeleceu lá aos 30 anos e começou a pregar, irmãos. Preste atenção, que até ele fazer o primeiro milagre, lá em Caná da Galileia, dentro de um casamento, aqueles discípulos já andavam com eles, irmãos. Ele já tinha escolhido os discípulos e não tinha feito nenhum milagre. Mas ali ele começou o primeiro milagre, e ali estavam os 12 discípulos, os apóstolos, que andavam com ele e viram Jesus. E quando olhavam, talvez uns diziam assim, mas ele é o Messias, outros falavam, será que ele é mesmo? Será que nós temos que esperar outro, ou é esse mesmo? Até João teve essa dúvida, preste atenção, o encontro de Jesus com João, ele estava lá batizando lá no Rio Jordão, quando Jesus se aproximou do meio deles, ele teve uma revelação instantânea, ele olhou para Jesus e falou, eis aí, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E ele vai até ele, e disse assim, mas eu não posso te batizar, eu careço ser batizado. Ah, João, faz aí, rapaz, precisa cumprir as escrituras, manda bala aí, você vai me batizar sim. Não, mas eu não posso. Fica aí, fica quieto. E aquele momento o Espírito Santo através da pomba vem, pousa em Jesus, e a voz do céu vem, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Os apóstolos estavam lá, irmãos, os discípulos estavam lá, mas qual era a ótica para esse Jesus? Tu vendo tudo isso, irmãos, e se for a nós? A pergunta que nós temos que fazer sempre, e se fosse comigo? E se fosse com você? Você viu tudo isso que eu acabei de dizer, deu vista aos cegos, limpou leprosos, curou, expulsou demônios, fez milagres instantâneos, mas eles olhavam para o Cristo e diziam, será que é Ele? Alguns tinham isso no coração, irmãos. Quando João Batista é preso, mesmo depois dessa revelação fantástica, que eu acabei de mencionar aqui para você, ele está preso, e os discípulos de João vão até a cadeia, e João fala para eles assim, viu, pergunte a ele, vá até ele, e pergunte para ele, se é ele mesmo o Messias, ou devemos esperar outro. Olha só, irmãos, talvez você pergunte, mas por que ele fez essa pergunta? Irmãos, aquele homem estava preso, prestes a ser decapitado, ele sabia, irmãos, a palavra de Deus diz assim, que Deus não faz nada nessa terra, antes de revelar os seus profetas, amém, irmãos? Então João Batista preso, ele sabia que ali seria o final da vida dele, então ele chama os seus discípulos e diz assim, vá lá e pergunte para Jesus, se realmente ele é o Cristo, ou devemos esperar outro. Saem os seus discípulos, vão até Jesus, e não vai perguntar, e vem assim, bate, ô Jesus, nosso mestre manda perguntar para o Senhor, se o Senhor realmente é o Cristo, o Messias, ou devemos esperar outro. Jesus não fala assim, não, eu sou o cara, pode falar para ele que eu sou o cara, pode falar para ele que eu sou o Messias, o que é isso, que dúvida é essa? Jesus não trabalha desse jeito, irmãos. Jesus diz para ele assim, volte lá e diga para ele, que os cegos enxergam, que os surdos ouvem, que os leprosos são limpos. Volta lá, rapaz, volta lá e conta tudo o que está acontecendo, não esconda nada para eles, e olhe para tudo, e depois espere a reação deles. O que Jesus estava querendo dizer, irmãos, que nós precisamos crer que Deus está no controle de todas as coisas, e que quando Ele continua realizando milagre na vida daqueles que creem, amém, irmãos? Pode aplaudir Jesus aí, irmãos, senão você vai ficar somente acompanhando Jesus, e não crendo que Ele pode fazer milagres. Essa é a dificuldade da igreja, irmãos, nos nossos tempos. Qual é a dificuldade da igreja? Crer sem duvidar, irmãos. Crer que Deus realmente está com você em todas as situações da sua vida, até nas dificuldades, até muito mais nessas, irmãos. Que dirá, e nas bênçãos, Deus não abandona aquele que crê nele, irmãos. Então é preciso nós entendermos como nós temos enxergado o Cristo, como nós temos enxergado Deus, porque quem está à volta do Cristo enxerga a vida dele de uma forma diferente. Judas enxergou e disse assim, não, mesmo ele tendo feito todos esses milagres, aí nós estamos aqui presos. Preste atenção, irmãos, porque quando ele chegou diante de Pilatos, ele disse assim, o meu reino, falou assim, por que você não fala alguma coisa? Eu tenho poder de te soltar, eu tenho poder de mandar você embora para sua casa, e você não fala nada. Ele disse assim, você não tem nenhum poder se dos céus, eita Jesus poderoso, você não tem nenhum poder se do céu meu Pai não tivesse te dado. Irmãos,
Jesus não estava ali e alguém pudesse prendê-lo. Ninguém podia prender Jesus, irmãos. Tanto é que João retrata isso, né? Relata isso. Se você ler o que eu li quarta-feira aqui pregando, quando os servos do sumo sacerdote foram até ele para falar com ele, irmãos. E ele disse assim: quem é Jesus? Eles não sabiam quem era. Quem é esse tal de Jesus que nós temos que pegar? Quem é esse tal de Jesus? E ele falou assim, sabe o que ele falou? Ele falou assim: sou eu. E quando ele disse isso, a palavra de Deus diz isso, irmãos, que todos aqueles que acompanhavam, inclusive Judas, caíram por terra. Numa palavra, irmãos. Será que não dá para reconhecer que Deus estava com aquela pessoa, que uma palavra que ele disse, aqueles homens caíram por terra? Está na palavra, irmãos, não sou eu não. Agora, às vezes nós enxergamos o Cristo, ah não, coitadinho, ele morreu lá, e aí a gente vê ele na cruz. Por isso que não pode pôr a imagem mesmo, todo arrebentado, né? Porque a pessoa fica lá olhando e dizendo assim: ai, coitadinho, ele morreu. Que coitadinho! Jesus subiu, ascendeu ao céu, está à destra do Pai, intercede por mim, por você. E ele não tem poder, irmãos, ele tem todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Aleluia. Eita Deus. Não é um poderzinho não, irmãos. Como você tem olhado Cristo? Como você tem visto? Às vezes nós achamos que a palavra de Deus é algo que pode ser que se cumpra, irmãos. Esta palavra se cumpriu. Esta palavra aqui que nós acabamos de ler já se cumpriu. E quando o profeta transcreve ela, ele põe no passado. Isso é fé, irmãos. Isso é fé daquele que tem uma visão do mundo espiritual diferenciada daquele que vive rotineiramente aqui na face dessa terra. O que você está vivendo? Não sei. Não, nós temos um propósito. Você tem um propósito na face dessa terra. Deus te escolheu, Deus te chamou, tem um propósito na tua vida e você precisa entender isso. Irmãos, a gente vê isso, tem muitas tipificações, né? Aquilo que fala, são os tipos de Cristo. Tem muitas tipificações do Cristo. Uma história, irmãos, que nos leva, e ela está retratada na palavra de Deus, a Ruth e Noemi, né, que é uma história que eu já vi pastores e teólogos dizendo assim: é uma história que não tem nem muito a ver com o povo judeu, porque não foi nem passada, eles não tinham linhagem, irmãos. Eu já vi gente falando de Ruth assim, irmãos. Então vamos lá. Ela era uma mulher moabita, irmãos. Só para você ter uma ideia, o judeu, ele só podia se relacionar com o moabita, ter amizade com o moabita, que ele fosse da 10ª geração que tinha se afastado de Moabe. Olha só se o negócio. Por quê? Porque os moabitas, eles tinham uma maldição dada por Deus, irmãos. Olha que coisa incrível. A história de Ruth e Noemi, irmãos, fala muito com a igreja. A história de Ruth, ela traz a essência, né, a tipificação do Cristo em Boaz, que salvou a vida deles, né? Salvou a vida delas. Então preste atenção, o que está acontecendo? Em Jerusalém, você sabe da história, se não sabe, você lê em casa, para o lar, né? Você lê a história. Elas saíram de Jerusalém, de Israel, e foram para as terras dos moabitas. Quem foi? Noemi, seu marido e seus 2 filhos. Chegando lá, os 2 filhos casaram com 2 mulheres moabitas. Já estava tudo errado, irmãos. Mas preste atenção, que o Deus que eu sirvo, quando nós cremos, Ele transforma a maldição em bênção. E é aprovada nessa história, irmãos. Por quê? Porque na verdade, aquela mulher moabita, ela também tinha essa maldição. Já estava errado os 2 meninos casarem com elas. Mas quando veio a morte, né, quando veio, vamos dizer, a desgraça, porque teve fome em Jerusalém, e eles então vieram para as terras de Moabe. E ali encontraram essas 2 jovens, casaram-se, e a palavra de Deus diz que morreu o marido de Noemi, morreu também os seus 2 filhos. Então ela falou: não me resta mais nada nessa terra. Imagino eu, irmãos, tá? Essa maldição sobre os moabitas era conhecida dos israelitas. Então Noemi falou assim: eu vou embora daqui, eu vim para essa terra, só teve desgraça na minha vida, perdi meu marido, perdi meus 2 filhos. É ruim ou é bom, gente? Péssimo, horrível. Imagine você no meio dessa história. Você vai para uma terra que todo mundo fala:
fala assim, não vai para lá, se está ruim aqui, lá é pior. Porque lá tem maldição, lá aquele povo está amaldiçoado. E ela chega lá, acontece essa desgraça na vida dela. Então ela diz assim, eu vou voltar embora, porque aqui eu só tive coisa ruim, eu vou voltar para a minha terra. Então ela pega as suas 2 noras e se despede delas, e diz assim, olha, pode ir embora para sua casa, eu não tenho mais condição de ter filho para te dar, porque a ordem no povo de Israel é, se o irmão morre, o irmão mais novo tem que casar com a mulher que ficou. Está ruim, irmão, o negócio não era fácil não, mas essa era a ordenança. E ela diz assim, eu não tenho mais filho para te dar, vá embora para a casa de vocês, vá para o seu povo. E diz a palavra de Deus que uma delas, vai embora. Então vai embora chorando, porque gostava dela, devia ser uma sogra boa, irmão do céu, E essa aí então amava a sogra. Ruth amava a sogra. E diz para ela assim, não, eu não vou, não vai. Ela insiste que ela vai embora. E você sabe da história, Ele diz assim, o meu Deus, o seu Deus, hoje é o meu Deus. A história começa a mudar, irmãos, quando nós começamos a crer. Dá um glória a Deus aí. Preste atenção que aquela moça não sabia nada das coisas de Deus, irmãos. Quem sabia das coisas de Deus era Noemi. E ensinou, explicou para ela. E o que aconteceu com aquele coração? Começou a crer. Está prestando atenção no que eu estou falando, irmãos? Você está aqui, mas se o seu coração não crê, não adianta nada. Ai, mas eu gosto da igreja, eu vou à igreja, eu me sinto bem, glória a Deus, isso é bom. Ah, mas eu vou à igreja e quando está no louvor, eu gosto do louvor porque o louvor me faz bem, glória a Deus. Eu vou à igreja e eu até gosto da palavra, mas se o seu coração não crer, irmãos, a sua vida não vai mudar. A vida daquela moça começa a mudar porque ela começa a crer. E diz assim, o seu Deus será o meu Deus, onde você viver, eu vou viver, o seu povo será o meu povo, e aonde você morrer, eu também vou morrer. Sabe por quê, irmãos? Porque aquela mulher partilhou para ela a coisa mais importante que existia na face dessa terra. É por isso que nós temos que valorizar, irmãos, quem falou de Jesus para nós. É a coisa mais importante, irmãos, que nós recebemos na face dessa terra. É essa pessoa, que talvez você esteja lembrando agora, há muitos anos atrás, partilhou Jesus com você, e você entendeu, e você creu, e se você não tivesse crido, talvez você não estivesse aqui hoje, nesse momento, mas o desafio é continuar crendo, irmãos, esse é o desafio. Então diz que essa mulher, com a nora, volta para Jerusalém. Quando elas voltam, irmãos, eles não têm mais nada, eles não têm terras, eles não têm parentes, eles não têm mais amigos, elas estão desamparadas, irmãos. Então, Ruth vai fazer o seguinte, ela diz assim, fica a senhora aqui em casa, que eu vou providenciar a comida, o sustento, e eu vou trabalhar. Então o que aconteceu? Olha só, ela vai para os campos, para pegar o que sobrava da colheita. Isso já era ordenança no meio do povo de Israel, não podia colher tudo, tinha que deixar para os necessitados. Olha só, irmãos, se a gente aprende, não, essa ordenança era porque os israelitas eram bonzinhos, não, porque Deus mandou, irmãos, isso era ordenança de Deus, não colhe tudo, deixa sempre um pouco. Então vinham aqueles que colhiam a plantação, deixando um pouco, atrás deles vinham os necessitados, escolhendo aqueles grãozinhos, aqueles que eles não queriam, aqueles mais feios, e catando também. E Ruth vai fazer o que? Isso, catar as sobras da colheita no campo. Então presta atenção, irmãos, aqui tem muita revelação para a igreja, tem muita revelação para nós, irmãos. Na verdade, tem pessoas que precisam entender que nós não podemos ficar acomodados, irmãos. A gente tem que ter fé. Está entendendo o que eu estou falando? Diz amém. Está acordado? Amém. A gente tem que ter fé, a gente tem que crer, mas a gente tem que ir para o campo, porque Ruth simboliza a igreja. Está entendendo o que eu estou falando? Diz amém. Lembra que eu falei do marido que cuida? Ruth não tinha marido, Ruth não tinha ninguém, então ela estava tentando se sustentar sozinha, ela e a sua sogra. Então ela vai para o campo tentar colher
algumas coisinhas, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Tentar ver se conseguir o sustento. E olha só, né? Os olhos de Boaz cresceu em cima da menina, né? Que a Bíblia diz que ela era uma mulher bonita, né? E quando ela chegou em casa e contou para a sogra dela: eu estou achando que o dono do campo lá, como diz por aí, está me dando mole. Eu estou achando que o dono do campo lá está querendo alguma coisa comigo. A sogra podia dizer assim: sai fora disso. Ih, encrenca, não. Ela deu se você ler, ela dá uma estratégia para ela. É por isso que a Bíblia diz que as mulheres mais experientes têm que ensinar as mais novas, né? Ordenança de Paulo para a igreja. Então, irmãos, ela fala para ele: vai lá, então faz tal coisa. E os olhos de Boaz voltam-se para aquela mulher. Então ele vai até os seus empregados, até os teus servos, e diz assim: quando você vê essa moça aqui, presta atenção, aquela moça ali, ó, você está vendo aquela? Estou vendo. E quando você vê ela colhendo aqui atrás de você o que está sobrando, deixa cair umas espigas melhor para ela. Aqui tem uma revelação, irmãos. Quando nós vamos para o campo, crendo que quem cuida da gente é o Senhor, amém? Você não é mais desse mundo, irmãos. Você tem que crer nisso. Esse mundo aqui é uma passagem para a preparação que o Senhor tem para nós, amém? Então quem está cuidando de nós é o Senhor Jesus, o noivo da igreja, amém? O noivo cuida da sua noiva, e nós somos noiva dele. Então ela vai para o campo, ela vai trabalhar, ela tá humilhada, irmãos. Até ela não casar com Boaz, ela estava humilhada. Ali é um período de humilhação. Ali é um momento que muitas vezes eu e você, estamos humilhados, irmãos. E tem esse período, o período que nós estamos pegando as migalhas. O período que muitas vezes a gente está sem amigos, né? Porque é fácil arrumar amigo, né, irmãos? É só comprar uma picanha, menos de 1 quilo. Uma Coca-Cola. Arruma amigo ou não arruma, irmãos? Sim, ó. É fácil arrumar amigo. Mas às vezes até a gente não tem mais, não tem dinheiro nem para comprar um bofe, para comprar uma picanha. Não tem dinheiro nem para comprar colchão duro, irmãos. 7. Aqui dirá uma picanha. Aí não tem amigos, irmãos. Então esse era o momento que ela estava vivendo. E preste atenção, que ela vai na fé, fala: minha sogra, fica aqui, que eu vou cuidar de tudo. Se você ver a história, ela fala assim: pode deixar que eu vou providenciar, pode deixar que eu vou trabalhar. Mas a sogra falou assim: mas eu vou ao campo também. Ela falou: não, eu vou ao campo, eu sou nova, você não pode ir, você tem que ficar aqui, cuidar da casa. Eu vou ao campo e eu vou trazer providência para essa casa. Olha a fé, olha o que está crendo, irmãos. E o que acontece aqui? Quando eu vou para o campo, e eu vou com fé crendo, que mesmo nas migalhas o Senhor está cuidando de mim, amém, irmãos? Lembra daquela mulher sírio-fenícia, que falou para Jesus: olha, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que Jesus fez? Que Jesus deu uma resposta marota para ela, irmãos. Ele falou assim: eu vim sinal para os filhos, eu não vim sinal para os filhos de Israel, eu vim só para os filhos, vim cuidar dos filhos. E ela fala assim: ah, é? Porque ela podia ter falado assim: que grosseiro, não poderia? Cara grosseiro, vim aqui tentar uma libertação, uma cura, e ele fala uma barbaridade dessa, ele não quer curar ninguém, não. E ela foi humilde, se rebaixou. Tempo de humilhação, tempo em que você muitas vezes está sendo o aluno de Deus, e para você sair dessa situação, você é igual passar de ano, irmãos. Senão a vida fica cíclica, a gente precisa passar, senão aquela situação se repete. Então está no período da humilhação. Ela disse assim: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Opa! Voltou para ela. Então a visão de Jesus voltou novamente para ela. Ele dá lá, chega para lá para ela, mas quando a resposta dela vem, na resposta, no que eu falo, no que eu faço, na minha fé, na minha atitude, está a resposta que eu vou receber dos céus. Aleluia! Talvez a pergunta que fique aqui hoje nessa noite, está terminando o ano, qual é a resposta que você tem dado para o céu? Como tem sido o olhar que você tem tido para o Cristo?
É um Cristo que está lá ensanguentado, morto. É o Cristo que ainda é menino numa manjedoura, porque agora, né, no Natal se monta, né? Você gosta de presépio? Eu não gosto de presépio, irmãos. Um homem que tem um burrinho lá que fica assim, ó. Né? Parece burrinho de presépio, tudo que... É aqueles caras que fazem, tá bom, sim. E tem lá o menino Jesus. E o Jesus que eu sirvo não é mais o menino. Jesus que você serve não é mais o menino. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, a estrela reluzente da manhã, a raiz de Davi. Escolhe. O que você está precisando hoje? É por isso que ele tem muitos nomes, porque muitas vezes nós temos muitas necessidades. Escolhe, veja, olhe, mude a tua ótica, vá para o campo, vá trabalhar, irmãos, mas creia que quem cuida de você é Deus. Amém? Faça o esforço, mas creia que quem cuida de você é Deus. Você vai ver a tua vida mudar, irmãos. Eu não estou aqui de brincadeira, não. Isso aqui não é uma palavra profética, irmãos, mas é uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Uma palavra de ensino, uma palavra de encorajamento, uma palavra onde você pode mudar a situação da sua vida. Quando ela vai para lá, ela tinha esperança do quê? De pegar umas poucas migalhas naquele campo. Mas a figura, a tipificação do Cristo faz com que ela saia de lá carregada. Diga glória a Deus, irmãos. Porque ele olhou para ela e disse assim: olha, quando você vê aquela moça, deixa aí cair umas espigas a mais, deixa aí cair um pouquinho a mais para ela, para que ela saia daqui com abundância nas suas mãos. Isso é a conquista de Cristo para a igreja, irmãos. Jesus não passou tudo isso que ele passou para que a igreja não fosse aqui militante, trabalhadora, mas que fosse vitoriosa. Jesus não passou todas essas coisas para que você vivesse derrotado, mas depende de você. Preste atenção, você precisa ir para o campo, você precisa crer. Quando aquela moça olhou para aquele homem que significava a sua salvação, né? E vocês sabem que ela casa com Boaz no fim da história, né? E é isso que a igreja está esperando hoje, irmãos. Nós estamos esperando o noivo. Amém, irmãos? Enquanto nós estamos esperando o noivo, nós temos que estar no campo. É por isso que quando a igreja fica sem trabalhar, irmãos, sem fazer algo para Deus, sem pregar o evangelho, porque a sua vida prega o evangelho, você tem que ser um pregador do evangelho. Você tem que ser aquele que faz com que o reino de Deus prospere sobre a face dessa terra. É por isso que o simbolismo de Ruth está no campo. O campo era o sinal de trabalho. E é por isso que a igreja não pode deixar de trabalhar, irmãos. A igreja tem que estar no campo. A igreja tem que estar no campo, trabalhando, mas esperando que o resultado não vem simplesmente das suas mãos, mas vem das mãos daquele que dá ordem aos seus servos a seu respeito. É de Deus ou não é, irmãos? É historinha, isso aí que deixou, a Bíblia deixou. Não existe historinha na Bíblia, irmãos. Historinha existe lá na caronchinha. Aqui não, aqui é a palavra de Deus. E quando você para ler, o Espírito Santo revela o que segundo a sua necessidade, segundo a necessidade da igreja, segundo a necessidade da sua família. Eu não sei qual é a tua necessidade. Nós estamos findando o ano. Talvez você esteja cheio de coisas, né? Começo de um novo ano. A gente está cheio de esperança. Está ou não está, irmãos? Ou você acha que, né? Não fale isso nem por brincadeira. Eu não gosto de falar isso nem por brincadeira, né? Quando começa o ano, tem uns doidinhos que falam assim: esse ano aqui não vai dar mais nada. Já ouviram falar isso? Não fale isso nem por brincadeira, irmãos. Eu sei, pastor, mas é brincadeira. Mas não fale, irmão. Nem de brincadeira. Eu não gosto de falar. Eu não falo. Às vezes até ri da piada, né? Essa é engraçadinho. Mas não fale, porque não é legal. O cara começa em janeiro. Esse restinho de ano aqui não dá mais nada, né? Cala a boca do capeta. Sai fora. Não. Este ano aqui, aí a gente até pode falar, esse restinho de ano aqui, Deus ainda pode fazer coisas grandes. Por quê? Porque eu creio na provisão de Deus, irmãos. Deus pode fazer um milagre. Não, agora quanto falta? Falta uns dias aí, né? Uma semaninha. Deus pode fazer coisas grandes uma semana ou não pode, irmãos? E basta um dia, basta uma palavra dele. Ele virou para aquela mulher: seja feito, a tua fé te salvou. Para todos que... Irmãos, se você
prestar atenção em todas as histórias, né? Já falei isso aqui, vou tornar a repetir para te relembrar. Em todas as histórias do Evangelho, que Jesus curou, libertou, a maioria deles, irmãos, não era judeu. Presta atenção, irmãos. Não era judeu. Sabe por quê, irmãos? Porque os judeus iam lá só para observar Jesus, era a ótica que eles tinham. Quem é esse cara que está se levantando aí? Porque Jesus não tinha passado pela casa dos sacerdotes. Para ser um sacerdote, para ser um mestre, eles tinham que passar ali para a escola de sacerdotes. E Jesus não havia passado por aquela escola. Então eles olhavam para Jesus e perguntavam assim, mas quem que é esse cara aí? Quem ele está pensando que é? Não passou pela escola, não foi servo de nenhum sacerdote, e agora está saindo pregando, falando, pregando na sinagoga, vem aqui, prega no templo. Tanto é que quando ele é preso, ele fala assim, mas viu, eu estava lá no templo, eu estava lá todo o tempo, e vê se você acha naquilo que eu falei alguma coisa de mal. Eu não falei nada de mal, eu estava lá pregando somente aquilo que você conhece, mas estava distorcido, irmãos. Então o olhar dos fariseus, dos religiosos da época, era totalmente distorcido, como está hoje, irmãos, e como está hoje muitas vezes até nas igrejas evangélicas. Só é ensinado uma parte, irmãos, só é ensinado uma parte do evangelho. Alguns só ensinam prosperidade, outros, não, irmãos, o evangelho é completo, amém, irmãos? O evangelho é completo para a igreja. Você pode ser abençoado, você pode ser bem sucedido, você pode ser um homem próspero, mas você pode ter adversidade também, irmãos. Você pode ter dificuldade. Parece que a gente vem para a igreja e nem bate carro mais, né, irmão? Não funde motor de carro mais, de crente. Não está fundindo motor de carro nenhum. Mas já fundiu, porque o meu já fundiu, né? Acontece, irmãos, né? Acontece. Parece que a gente vira pessoas assim, que está fora de uma realidade. Não, irmãos, a gente vai para o campo, a gente vai trabalhar, mas Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. O evangelho é completo, o evangelho nos faz forte, não faz pessoas que ficam só esperando. Por isso que a oração tem ação no meio dela, né, irmãos? Oração. Estou orando agora, Jesus vai me abençoar, Jesus me dá um emprego, mas vai estudar. Não, irmãos, vai para o campo. Faça com que aquilo que Jesus, o imenso sacrifício que nós acabamos de ler aqui hoje, em Isaías 53, seja tão valioso e tão precioso, porque Ele está esperando você, que você seja tudo aquilo que Ele preparou, tudo aquilo que Ele sonhou com você. Ele está esperando, mas está esperando o quê? A sua atitude de mudança. A tua atitude que olhe para Ele e diz assim, hoje Deus vai fazer coisas grandes. Está se aproximando, irmão, semana que vem nós temos, né? Primeiro culto já, no domingo, né? Sábado, 22 horas. Amém? Quem vai vir sábado, 22 horas? E quem vai ficar com a gente aqui? Poucas pessoas. Ué, suspende a leitura. Eu ia fazer 8 leitores, vou fazer só 2 agora. Vocês não vão vir? Me abandonaram? Né? Não, quem vai vir aqui para ficar mesmo? Deixa eu ver. Poucas pessoas. Amém. Tá bom. Amém. Abandonaram eu, né? Brincadeira. Muito bem, irmãos. Que esta palavra fique no teu coração. Amém? Vamos ficar de pé? Amém? Vamos cantar aquela última música que a gente terminou o louvor cantando. Amém? Daquilo que Ele realmente é para nós, né? Daquilo que Ele realmente é para você. Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é a tua necessidade. Eu sei que você tem muitas necessidades, amém? Amém? Você tem? Eu também tenho. Mas Deus sabia que nós teríamos todas essas necessidades. Por isso que Ele tem muitos nomes, é por isso que Ele se revela de muitas maneiras, mas Ele continua sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Deus, aquele que cuida do seu povo e da sua igreja. Se você crê nisso, você sai daqui de uma forma diferente hoje. Amém? Preparado. Amém? Falando então nós temos culto, sábado, 22 horas, terminaremos aqui com uma confraternização e começaremos o projeto de vida no domingo à noite. Não haverá, não, como o pastor Flávio, não haverá. Ele não está aqui hoje, não haverá. Tem que fazer o gesto, não haverá
oração nem na quarta-feira e nem na sexta. Domingo de manhã não haverá culto também, como não houve hoje, porque a gente vai passar aqui o começo do ano aqui, né, os primeiros minutos, as primeiras horas de 2017, que vai ser uma bênção para esta igreja. Amém, irmãos? Eu não sei para os outros, mas para nós vai ser uma bênção. Eu creio. Amém? Eu já vou. O pastor Taquante está aí. Vamos só louvar ao Senhor com esse cântico. Depois eu convido o pastor para fazer uma oração para nós. Então, amados, entenderam bem, né? Não haverá oração das 18h30, nem na quarta, nem na sexta. Não haverá culto da manhã, mas haverá culto no sábado à noite, às 22 horas. E quarta vai ter culto normal, quarta e sexta culto normal. Não haverá oração. Amém? E o culto da manhã de domingo também nós não teremos. Mas estaremos aqui começando o nosso projeto de vida. Amém? Começando o seu projeto de vida, projeto de Deus para a minha vida. O que Ele tem para mim? Você pode entrar no coração, na mente de Deus e dizer: o que Ele tem para mim? A Bíblia diz que os pensamentos dele são muito maiores do que aquilo que nós conseguimos pensar. Muito mais altos, muito mais profundos. Bem sei, ele diz assim: bem sei que pensamento tem de vós, pensamento de paz, para vos conceder aquilo que você deseja. Esse é o pensamento de Deus para com a tua vida. Ainda que você tenha tenha sido tão legal, né? Se você pudesse escrever uma cartinha para o Papai Noel, nem o Papai Noel ia atender você, né? E diz que começa a cartinha com o Papai Noel, né? Neste ano eu fui muito bonzinho, né? Se você tivesse que escrever uma carta, falei, não dá para falar que fui bonzinho. Mesmo que tenha acontecido isso, que esse ano não tenha sido tudo aquilo que você prometeu e gostaria de ter sido. Não importa. Passe uma borracha em cima de tudo isso. Comece de novo. Comece a servir a Deus como você nunca serviu. Volte ao primeiro amor. Quando você falava de Deus para todas as pessoas que você encontrava, que você estava animado. Que esse ano possa começar assim. Não importa que as pessoas estejam dizendo: vai ser difícil. Não, vai. Mas com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Amém? Vamos louvar Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode dar glória a Deus e aleluia aí, igreja. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Somos 24 anciãos e a entrada em Jerusalém. A mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não importa o que sou, tenho o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes,
a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, e eu não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de Aleluia. ti. Não tenho outro bem além de ti. Te adoramos, ó Deus. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Aleluia. De mãos levantadas para o alto céu, da onde vem o nosso refúgio, da onde vem a nossa fortaleza. Deus querido, nós estamos diante de Ti mais uma vez nessa noite. E eu sei, ó Deus, que quando nós cremos, o milagre acontece em nossas vidas. É por isso que eu estou orando aqui e crendo que o milagre pode vir dos céus hoje, nesta noite. Eu não sei a necessidade deste povo, eu não sei a necessidade total dos meus irmãos, mas Tu sabes. Deus, eu oro agora por aquele que entrou aqui doente, eu oro por aquele que entrou aqui, ó Pai, necessitado de uma cura. Que a palavra, ó Deus, ministrada hoje, nessa noite, possa estar sobre a vida do meu irmão e sobre a vida da minha irmã. Que esta palavra, ó Deus, ela signifique cura para aquele que entrou nesta casa doente. Que esta palavra signifique libertação para aquele que entrou aqui oprimido, deprimido, angustiado, tentando e querendo desistir da vida, desistir das coisas. Pai querido, que a Tua unção, que o Teu poder entre sobre a alma, sobre o espírito do meu irmão agora, e faça, ó Deus, com que aquilo que estava destruído, aquilo que estava, Pai, talvez enfermo, Deus, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, e oramos, ó Pai, para que a cura se estabeleça, para que a libertação se estabeleça, para que a transformação se estabeleça sobre a vida do meu irmão e sobre a vida da minha irmã, que entrou aqui hoje crendo. E eu sei que aquele que entrou aqui hoje crendo pode sair deste lugar com o seu milagre nas suas mãos. Comece a vislumbrar pelos olhos da fé, comece a enxergar pelos olhos da fé, em suas mãos, o milagre que tanto você talvez tenha orado, pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus filhos, pelos teus amigos. Quantas pessoas você gostaria de ver ao seu lado, e muitas vezes você orou, e elas não vieram ainda, mas nós estamos declarando no mundo espiritual, que um dia eles estarão aqui, que um dia eles estarão do teu lado, que um dia, tudo aquilo que está desconforme na sua vida, na sua casa, na sua família, o Senhor vai fazer com que tudo que está desconforme entre em conformidade. Nós concordamos agora nesta oração, como igreja reunida neste lugar. Nós concordamos, ó Deus, que o milagre pode acontecer na nossa vida, que o milagre pode acontecer lá na sua casa. O milagre já está acontecendo lá na sua casa, como o profeta escreveu o capítulo 53 de Isaías, e ele escreveu no passado, e nós estamos declarando agora. Não é que o milagre vai acontecer, o milagre já aconteceu.
O milagre já aconteceu no teu casamento. O milagre já aconteceu na tua casa. O milagre já aconteceu com os teus filhos. O milagre já aconteceu lá no teu trabalho. O milagre já aconteceu na sua saúde. Você entrou na casa do Senhor doente, mas vai sair da casa do Senhor curado, liberto. Eu ministro saúde, você que está crendo agora. Eu ministro saúde para o teu corpo físico. Eu ministro saúde para a tua mente. Eu ministro saúde para a tua alma. Eu ministro saúde para o teu espírito. Que a unção que vem dos céus, que quebra todo jugo, esteja na sua vida, esteja na sua casa, esteja na sua família. E você que crê, comece a aplaudir e glorificar e exaltar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Amém. Meu sogro, pastor Tacone. Quantos não conhecem o pastor Tacone? Quantos nunca viram o pastor Tacone? Algumas pessoas não conhecem o senhor pastor. Bom sinal que tem gente nova aí. Mais ou menos em 77, eu e minha família chegamos na igreja. Eu, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. E minha mãe, eu já contei muitas vezes esse testemunho aqui, mas nós não vamos cansar de contar, porque esse testemunho glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. Minha mãe estava com uma enfermidade muito grave e realmente ela estava morrendo. Tinha feito uma cirurgia e não tinha sido muito boa, e ela estava morrendo. Uma tia que nem crente era, irmãos, morava três casas da igreja que o pastor Tacone era pastor. E o pastor Tacone fez ofício dessa tia minha. Ela não foi para a igreja, irmãos, mas a minha mãe permaneceu na igreja. E no primeiro dia que ela pisou lá na igreja, essa tia falou: vai lá, Dora, que tem um pastor aí que diz que cura. Mesmo se não era crente, coisa nenhuma, era católica roxa, né? Não, católica roxa nada, nem ia à igreja também, era só de fachada, né? Aquele católico não praticante. E minha mãe pisou na igreja. No primeiro dia que ela pisou na igreja, o pastor Tacone orou, ela foi curada, né? E está aí a prova, com 88, né, mãe? Vai chegar quanto, mãe? Está numa hora extra lascada, né, mãe? Minha mãe está firme e forte aí, né? Está vendo que a oração do pastor Tacone é poderosa. Foi curada, está bem, né? E a nossa família deve muito ao pastor Tacone, ao ministério dele, porque se nós estamos aqui hoje, somos pastores, tudo que nós aprendemos com ele. Caráter, homem de honra, homem que não tem que se falar de alguma coisa de ruim. Ele só deixou coisa boa para essa cidade. E nós sabemos que o Senhor ainda está usando a vida dele no ministério até hoje, né? Porque nós somos homens de propósito, né? E o pastor Tacone é um homem de propósito, amém? Então eu gostaria que ele cumprimentasse vocês, que ele orasse com vocês, abençoasse a vida de vocês. Talvez aquilo que Deus ainda não fez até esse momento, com a oração do servo de Deus, ele possa fazer, amém? Então vamos receber o servo de Deus aplaudindo a Jesus poderosamente. Aleluia. A graça e a paz esteja presente na vida de cada um de vocês. Jesus ama você. Ele tem um plano com a sua vida. Ele vai te levar para o céu. Mas antes de levar você para o céu, Ele vai estar com você todos os dias, para que você possa testemunhar da graça dEle e possa dizer para as pessoas que você puder, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. E que Ele é o nosso amigo de todas as horas, companheiro de todos os momentos, aquele que nos entende, aquele que nos ajuda, aquele que enxuga as nossas lágrimas, aquele que nos segura pelas suas mãos e diz: vá em frente, não temas, porque eu estou com você. E a palavra do Senhor diz que Ele é o vencedor. Aleluia. Ele venceu a morte,
Ele venceu o pecado, Ele venceu o inferno, Ele venceu o diabo, e Ele nos garante que nele e através dele, nós somos mais do que vencedores. Pode aplaudi-lo. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. Eu saí antes de terminar o culto da nossa igrejinha aqui embaixo. Falei, vou dar uma passadinha lá no pastor Ademir, para visitar os irmãos, estar com ele uns momentinhos. E foi muito bom. Estou vendo muitas pessoas que não conheciam, muitos irmãos, não é? E outros que nós já conhecemos há muito tempo. Que Deus abençoe vocês abundantemente e que a fé possa crescer no coração de vocês, cada dia, na certeza absoluta de que sem fé é impossível ver a Deus. Amém? E a fé é uma graça de Deus para nós. Não é nós que adquirimos, mas Ele nos dá. Ele nos presenteia. E cabe nós desenvolvermos a fé através da experiência diária que vamos tendo com Ele e principalmente através de coisas que acontecem em nossas vidas. Por exemplo, uma enfermidade. Quando a gente fica doente, a primeira pessoa que nós recorremos é a Jesus. Nós dizemos, Jesus, estou doente, coloque tuas mãos e me dá cura. Senhor Jesus, estou com esse problema, é difícil, é quase que impossível para ser resolvido, mas não existe o impossível para o Senhor. O Senhor pode e o Senhor vai me dar vitória. E assim por diante, irmãos. A vida cristã é uma vida de desafio constante e que cada momento nós temos que usar este poder, este potencial que Deus tem colocado em nosso coração, que é a fé. Amém? E que Deus possa abençoá-los abundantemente. E que você, neste final de ano, ao iniciar o ano 2017, possa iniciar segurando as mãos de Jesus. Firme, inabalável, e caminhar com Ele todos os dias da sua vida, na certeza de que Ele é aquele Senhor que vai estar conosco, conforme Ele prometeu. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele vai estar com vocês, como Ele tem estado comigo, já há quase 70 anos, eu tenho provado a fidelidade dEle na minha vida, irmãos. E Ele é fiel. Se muitas vezes a pessoa não permanece firme e fiel a Ele, é problema da pessoa e não dele. Porque Ele disse, todo aquele que vai me dar, vem a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Se você é uma pessoa que Deus deu a Ele, Ele jamais lançará você fora. Ele vai te sustentar com as suas mãos, com o seu poder, com os seus braços. Ele estará com você 24 horas de cada dia. Pode ter certeza absoluta, em qualquer situação, Ele estará com você. Só um detalhe. Eu disse qualquer situação, é qualquer situação mesmo. Situação de alegria, situação de tristeza, situação de vitórias, situação de provas, situação de lutas, Ele estará com você. Ele garante para você que nele, por Ele e através dele, você pode dizer, eu sou mais do que vencedor. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus e vamos aplaudi-lo poderosamente e com a palavra do pastor Ademir. Aleluia. Esse é o pastor Taquani, irmãos. Eu me lembro do primeiro dia que eu cheguei na igreja. Eu já contei muitas vezes aqui, mas isso é fato, né? Eu ia muito na tarde da bênção. O pastor Taquani tinha uma tarde da bênção lotada. Era assim, fantástico. A igreja ficava lotada na tarde, na sexta-feira à tarde.
E a mãe falou, não, vou na igreja. Eu falava, eu vou também, que eu queria comer a pipoca. Que fique bem claro. Eu vou para ele. Tinha a pipoca e tinha um manjar, uma geleia, né? Que era vermelha e amarela. Que delícia que era aquilo, irmão. Esses dias eu comi uma, que negócio ruim. Como eu podia gostar daquilo? Mas eu achava maravilhoso. Eu não tinha esses doces bons, né? Eram uns docinhos mequetrefe que a gente comia. A gente era pobre, feio e morava longe, irmãos. Eu achava bom esses doces aí. Mas eu ia toda atrás da bênção. A primeira vez que eu cheguei na igreja, eu perguntei para minha mãe. Falei, mãe, onde estão os santos dessa igreja? Porque eu estava acostumado a ir na igreja e ver os santos, né? Aí a mãe falou assim, cala a boca, rapaz, que não tem santo. Bem gentil assim. Aí eu não me acostumei. Mãe, cadê o padre nessa igreja? Aí ela falou, cala a boca, rapaz, que não tem padre. Aí eu falei, mas o que tem aqui então? Aqui tem pastor. Minha mãe apontou. Mas ele falou assim, mãe, cadê? Quem é o pastor dessa igreja? Ela apontou e falou assim, é aquele mocinho ali, ó. Meu sogro. Mocinho na época. Faz tempo, né, pastor? Faz 40 anos, vai fazer o ano que vem. 40 anos que esse fato aconteceu, né? O pastor Tacone era um mocinho que fazia uma grande obra nessa cidade. E é aquilo que eu falei, a nossa família deve muito ao evangelho que chegou até a nossa casa, até a nossa vida, através do ministério dele, né? Nós somos gratos. Sempre a gratidão está no nosso coração, né? Hoje o pastor Tacone tem que colher tudo aquilo que ele plantou, e foi muita coisa, né? No ministério do pastor Tacone devem ter sido abertas aí mais de 200 igrejas. Deus usou tremendamente o servo dele, e está usando até hoje, né? Até hoje o pastor Tacone tem prazer de pregar o evangelho, amém? E você também viva essa mesma alegria, né? Quando Jesus nos encontrou, não importa se você tem um chamado ministerial, pastoral, mas a alegria do evangelho é a nossa força, amém? A alegria do Senhor, a nossa força é, amém? Nunca desista, que a alegria vem do Senhor. A nossa alegria não está nas coisas dessa terra, mas vem do Senhor. É por isso que a gente é feliz até o último dia da nossa vida, amém? Vamos ficar em pé, vamos encerrar esse culto abençoado, né? Culto especial, presença do meu sogro, pastor Tacone. Pastor, obrigado por o senhor ter vindo, viu? Deus abençoe o senhor ter vindo. Venha sempre, a casa é do Senhor, a casa é sua. Vamos agradecer a Deus. Coloca aí a tua mão na posição de receber. Quero te abençoar para nós encerrarmos esse culto. Pai querido e amado, nós abençoamos nossos irmãos, nossos amigos, nossa família, ó Pai, porque aqui se ajunta um povo para adorar o teu nome, para buscar a tua presença, como família, como amigos que somos, ó Pai. E eu, ó Deus, como teu servo, como profeta, chamado a essa casa para abençoar, eu abençoo a vida do meu irmão, eu abençoo o final de ano da vida do meu irmão, eu abençoo a sua casa, a sua família, o seu casamento, o seu emprego, o seu trabalho. Essa semana, que ainda não findou 2016, possa ser uma semana que aquilo que não aconteceu durante todo o ano possa acontecer, ainda que seja milagre, e milagre nós atribuímos a Ti, Senhor. Então faz o milagre acontecer na vida do meu irmão e na vida da minha irmã, que a alegria do Senhor possa acompanhá-los, ó Pai, que a força do Senhor seja algo onde eles se amparem nela, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo esta igreja como teu servo, como teu filho, como profeta desta casa. Eu abençoo você, dizimista e ofertante dessa casa, para prosperar, sustentadores desta obra. Eu te abençoo para prosperar na face desta terra. Eu abençoo a tua vida, a tua casa e a tua família. Em nome de Jesus, eu abençoo aqueles que estão desempregados, aqueles que precisam do novo emprego. Deus, que a bênção do Senhor nunca se afaste desta igreja, que a unção do Senhor nunca se afaste da nossa vida, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor um dia preparou para nós, ó Pai. Assim é minha oração e súplica, e você que concorda, diga amém. Que a graça, a paz, a comunhão, a consolação e o amor de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja sobre a tua vida e assim permaneça até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aplauda Jesus! A Ele toda a honra, glória, louvor e adoração nesta noite. Se você tem liberdade, dê um abraço, dê um beijo no teu irmão, diga a ele que a graça e paz do Senhor Jesus
esteja na sua vida mais uma vez nessa noite.